Eu estava em oração profunda quando os céus se abriram diante de mim. E ali, naquele silêncio sagrado que só Deus conhece, uma voz sussurrou em meu espírito: diga a eles, diga aos que sofrem, diga aos que esperam. Há sinais que anunciam a mudança, e esses sinais estão sendo derramados sobre a terra agora, neste exato momento. Meu coração tremeu, minhas mãos, marcadas pelos estigmas de Cristo, arderam como nunca, e eu compreendi. Você que me ouve agora não está aqui por acaso. Deus permitiu que estas palavras chegassem até você porque há algo que precisa ser revelado. Algo que pode mudar o rumo da sua vida material, espiritual e emocional. Algo que poucos enxergam, mas que está acontecendo bem diante dos seus olhos. 3 sinais, 3 marcas celestiais, 3 provas de que o céu já decretou sua prosperidade para este ano de 2026. E se você reconhecer esses sinais, se você abrir os olhos da alma e aceitar o que está sendo preparado para você, então nada, absolutamente nada, poderá impedir a abundância que está prestes a invadir sua vida. Eu sei o que você tem enfrentado, eu vejo, eu sinto. As noites em que o sono não vem porque a preocupação com as contas pesa mais do que qualquer cobertor. As manhãs em que você acorda e a primeira coisa que vem à mente não é gratidão, mas medo. Medo de não ter o suficiente, medo de falhar, medo de continuar preso nessa prisão invisível chamada pobreza. Você já trabalhou tanto, você já orou tanto, você já tentou de tantas maneiras diferentes. E ainda assim, parece que o dinheiro escapa por entre seus dedos como areia. Parece que a prosperidade é uma promessa distante, feita para outros, mas nunca para você. Mas eu preciso que você ouça isto com toda a força do seu coração. Deus nunca esqueceu de você, nem por um segundo, nem por um instante sequer. Ele viu cada lágrima, ele contou cada sacrifício, ele registrou cada oração sussurrada no silêncio da madrugada. E agora, neste momento específico da história, ele está movendo os céus e a terra para que você seja abençoado. Os sinais já começaram. Eles não vêm com trombetas ou anúncios espalhafatosos. Eles vêm de forma sutil, discreta, quase imperceptível para aqueles que não têm olhos treinados pela fé. Mas você que está aqui, você que foi guiado até estas palavras, você tem esses olhos. Você só precisa aprender a enxergar. E é exatamente isso que vou lhe ensinar agora. Vou revelar os 3 sinais que o céu me mostrou. Os 3 sinais que indicam sem margem para dúvida que sua vida financeira está prestes a ser transformada de maneira radical e permanente. Não estou falando de sorte. Não estou falando de coincidência. Estou falando de um decreto divino, de uma bênção que já foi selada nos livros celestiais e que agora está descendo até você. O primeiro sinal é tão poderoso que, quando você o reconhecer, vai sentir um arrepio percorrer sua espinha. É o sinal do desapego involuntário. Talvez você não tenha percebido ainda, mas algo muito profundo tem acontecido dentro de você nas últimas semanas ou nos últimos meses. Você começou a sentir menos apego pelas coisas materiais. Objetos que antes pareciam importantes agora parecem vazios. Conquistas que você perseguiu durante anos agora parecem sem sentido. E no lugar desse apego, algo novo nasceu. Uma sensação estranha, uma paz inexplicável, como se algo dentro de você tivesse sido reorganizado, como se suas prioridades tivessem sido realinhadas sem que você conscientemente decidisse isso. Esse é o primeiro movimento de Deus. Quando ele decide derramar abundância sobre alguém, ele primeiro limpa o coração dessa pessoa. Ele remove os ídolos. Ele destrói as falsas seguranças. Ele tira tudo aquilo que estava ocupando o lugar que deveria ser exclusivamente dele. E isso dói. Isso confunde. Isso assusta. Porque parece que você está perdendo coisas. Parece que sua vida está desmoronando. Mas o que está acontecendo é o contrário. Você não está perdendo. Você está sendo esvaziado para ser preenchido. Você está sendo despojado do velho para receber o novo. Eu passei por isso. Quando jovem, eu tinha sonhos, ambições, planos. Eu queria
ser alguém importante aos olhos do mundo. Mas Deus tinha outros planos. Ele me despiu de tudo, me levou ao deserto, me fez enfrentar a solidão, a dúvida, o abandono. E foi justamente ali, naquele lugar de absoluto vazio, que Ele começou a me encher com sua presença. Foi ali que os estigmas apareceram. Foi ali que os dons espirituais se manifestaram. Foi ali que eu me tornei quem Deus sempre quis que eu fosse. E o mesmo está acontecendo com você. Se você tem sentido esse desapego, se coisas que antes importavam agora parecem irrelevantes, se você tem experimentado uma estranha leveza em relação ao material, saiba, este é o primeiro sinal. Deus está preparando você. Ele está limpando o terreno do seu coração para plantar sementes de abundância que produzirão frutos como você nunca imaginou. E essas sementes não são de riqueza vazia, são de prosperidade com propósito, de abundância com significado, de dinheiro que servirá não apenas para suas necessidades, mas para os planos grandiosos que Deus tem para a sua vida. Agora preste muita atenção ao segundo sinal. Este é ainda mais misterioso e mais profundo. É o sinal das portas fechadas. Você pode estar pensando, Padre Pio, como portas fechadas podem ser sinal de prosperidade? E eu respondo, porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é punição. Às vezes, as portas que se fecham são as maiores bênçãos que você pode receber. Elas te protegem de caminhos que te destruiriam. Elas te impedem de desperdiçar tempo, energia e recursos em projetos que não levariam a lugar nenhum. Elas te forçam a parar, a reconsiderar, a esperar. E é justamente na espera que Deus trabalha os maiores milagres. Você tem percebido isso? Oportunidades que pareciam certas de repente desapareceram. Negócios que você tinha certeza que dariam certo simplesmente não prosperaram. Pessoas que você acreditava que te ajudariam sumiram do seu caminho. E você ficou confuso. Você ficou com raiva. Você questionou a Deus. Você pensou que estava sendo castigado ou abandonado. Mas não. Essas portas fechadas são a mão de Deus te protegendo. Ele enxerga o que você não vê. Ele conhece armadilhas que estavam escondidas atrás daquelas portas. Ele sabe que se você tivesse entrado por ali, teria perdido anos da sua vida. Teria sido enganado, teria sido ferido, teria sido desviado do verdadeiro propósito que ele tem para você. Quando eu estava no mosteiro, muitas vezes eu via jovens frades que queriam seguir caminhos diferentes dos que Deus havia preparado. Eles batiam em portas que permaneciam fechadas, e sofriam, e se desesperavam. Mas anos depois, quando olhavam para trás, entendiam. Aquelas portas fechadas os haviam salvado de tragédias inimagináveis, e as haviam direcionado para caminhos de realização e santidade que jamais teriam encontrado de outra forma. O mesmo acontece com você agora. Se portas têm se fechado em sua vida recentemente, não se desespere, não se desanime, não perca a fé, porque essas portas fechadas são sinais claros de que Deus está redirecionando você. Ele está fechando caminhos comuns para abrir caminhos extraordinários. Ele está impedindo que você se contente com pouco quando Ele já preparou muito. Ele está te segurando agora, porque a porta certa, a porta verdadeira, a porta que vai te levar à abundância que Ele decretou, essa porta está prestes a se abrir. E quando ela se abrir, você vai entender. Você vai olhar para trás e vai agradecer por cada porta que permaneceu fechada, porque cada uma delas foi um ato de amor, um ato de proteção, um ato de preparação para o momento, certo? Para este ano, para 2026, para agora. E então chegamos ao terceiro sinal, o mais poderoso, o mais definitivo, o sinal que não deixa espaço para dúvidas, é o sinal da inquietação espiritual. Você tem sentido isso? Uma agitação interna, uma insatisfação profunda, como se algo dentro de você estivesse gritando, tem que haver mais, não posso continuar assim, não nasci para isso. É como se sua alma tivesse despertado de um longo sono e agora se recusasse a voltar a dormir. É como se uma chama tivesse sido acesa dentro do seu peito
E essa chama não para de crescer, de queimar, de exigir movimento, mudança, transformação. Muitas pessoas interpretam isso como ansiedade, como desespero, como sinal de que algo está errado. Mas não. Esta inquietação não é doença, é profecia. É o Espírito Santo te acordando, te sacudindo, te preparando para o que está por vir. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso na vida de alguém, Ele primeiro desperta essa pessoa. Ele coloca dentro dela uma fome espiritual insaciável, um desejo ardente por mudança, uma recusa absoluta em aceitar o status quo. E essa inquietação é desconfortável. Ela tira seu sono, ela perturba sua paz superficial. Ela te força a sair da zona de conforto, mas ela é necessária, porque sem ela, você não se moveria. Sem ela, você continuaria acomodado. Sem ela, você perderia a bênção que Deus já preparou. Eu senti essa inquietação quando Deus me chamou para uma vida de oração mais profunda. Eu não conseguia mais me satisfazer com rotinas espirituais superficiais. Eu precisava de mais. Minha alma gritava por intimidade com o divino. E foi essa inquietação que me levou às experiências místicas mais profundas da minha vida. Foi ela que abriu as portas para os dons que Deus queria me dar. Se você está sentindo isso agora, se há dentro de você essa agitação santa, esse desejo ardente por algo maior, por algo melhor, por algo que ainda não consegue nomear, então celebre. Porque este é o terceiro e mais poderoso sinal. É a confirmação de que o Espírito Santo está trabalhando em você, preparando você, moldando você, abrindo caminhos invisíveis que logo se tornarão visíveis. Esta inquietação não é para ser silenciada, é para ser seguida, não com desespero, mas com fé, não com ansiedade, mas com confiança, porque ela é a voz de Deus dizendo: prepare-se, o tempo chegou, a bênção está a caminho, e ela é maior do que você pode imaginar. Agora eu preciso que você entenda algo crucial. Estes 3 sinais não são aleatórios, eles não aparecem por acaso, eles são etapas de um processo divino de preparação e transformação. O desapego involuntário limpa seu coração, as portas fechadas protegem e direcionam seu caminho, e a inquietação espiritual desperta e capacita sua alma. Juntos, eles formam uma tríade sagrada, uma sequência ordenada por Deus para te levar de onde você está, para onde Ele quer que você esteja. E se você reconheceu 1, 2 ou os 3 sinais em sua vida, então não há mais dúvida. Você está na lista. Você está entre os escolhidos para receber a abundância divina neste ano de 2026. Mas entenda isto, reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O próximo passo é cooperar com eles. É não resistir ao desapego. É não forçar portas que Deus fechou. É não silenciar a inquietação santa que Ele plantou em você. Você precisa fluir com o que Deus está fazendo. Você precisa confiar mesmo quando não entende. Você precisa continuar orando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque tudo está acontecendo. Nos bastidores do invisível, anjos estão trabalhando. Provisões estão sendo liberadas. Pessoas estão sendo posicionadas. Oportunidades estão sendo criadas. Tudo isso está em movimento agora. E logo, muito logo, você vai ver os frutos. Deixe-me te contar algo que aconteceu comigo. Houve um período em minha vida em que eu orei intensamente por uma cura específica para alguém muito querido. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e nada acontecia. Eu me sentia impotente. Questionei se minha fé era suficiente. Questionei se Deus estava mesmo me ouvindo, mas eu continuei orando. Continuei confiando. E então, em um momento que eu menos esperava, a cura veio. Não da forma que eu havia imaginado, não no tempo que eu havia planejado, mas veio de uma maneira tão perfeita, tão completa, tão além do que eu havia pedido, que eu caí de joelhos e chorei. E entendi. Deus não estava atrasado. Ele estava trabalhando em camadas que eu não podia ver. Ele estava preparando não apenas a cura, mas também o testemunho que viria dela.
Não apenas o milagre, mas também o impacto que esse milagre teria em dezenas de outras vidas. O mesmo está acontecendo com você agora. Deus não está atrasado. Ele não esqueceu. Ele não está ignorando suas orações. Ele está orquestrando algo tão magnificamente complexo, tão perfeitamente cronometrado, tão abundantemente generoso, que quando finalmente se manifestar, você ficará sem palavras. Você ficará em choque diante da bondade dele. Você ficará maravilhado com a precisão divina. E há algo mais que preciso te dizer. A prosperidade que está vindo para você não é apenas financeira. Deus não pensa de forma fragmentada como nós pensamos. Quando Ele decide abençoar alguém, Ele abençoa todas as áreas. A prosperidade material virá acompanhada de prosperidade relacional, de paz emocional, de clareza mental, de saúde física, de propósito espiritual. Será uma transformação completa, uma renovação total, uma nova estação de vida onde tudo, absolutamente tudo, será diferente, e melhor, e mais alinhado com o plano original que Deus sempre teve para você desde antes de você nascer. Mas para receber tudo isso, você precisa estar preparado, não apenas externamente, mas internamente. Seu coração precisa estar pronto, sua mente precisa estar renovada, sua fé precisa estar fortalecida. E é por isso que esses 3 sinais são tão importantes. Eles não são apenas indicadores de que a bênção está vindo. Eles são ferramentas que Deus usa para te preparar para receber e administrar essa bênção. Porque uma coisa é receber abundância. Outra coisa completamente diferente é saber o que fazer com ela. Manter ela, multiplicar ela, usar ela para o propósito certo. Há pessoas que recebem muito dinheiro e perdem tudo rapidamente. Por quê? Porque não estavam preparadas. Seus corações ainda estavam apegados às coisas erradas. Suas mentes ainda estavam programadas para a escassez. Suas almas ainda não tinham aprendido as lições que Deus queria ensinar. E por isso, a prosperidade escorreu por entre seus dedos como água. Mas você não será assim, porque você está sendo preparado. Através do desapego, você está aprendendo que seu valor não está no que você possui. Através das portas fechadas, você está aprendendo a confiar no timing de Deus. Através da inquietação espiritual, você está sendo despertado para uma dimensão mais profunda de vida e propósito. E quando a abundância vier, você estará pronto. Você saberá honrar a Deus com ela. Você saberá abençoar outros com ela. Você saberá investir ela em coisas eternas, não apenas em prazeres temporários. Você será um administrador sábio, não apenas um consumidor egoísta. Agora quero falar sobre o que acontece quando você ignora os sinais. Quando você não reconhece o que Deus está fazendo. Quando você resiste ao desapego e continua se agarrando a ídolos. Quando você força portas que Deus fechou e insiste em caminhos que Ele bloqueou. Quando você silencia a inquietação espiritual com distrações, vícios ou conformismo. O que acontece? Você atrasa sua própria bênção. Não porque Deus muda de ideia, mas porque você não está pronto para receber o que Ele já preparou. É como plantar uma semente em solo não preparado. A semente é boa, a semente tem todo o potencial. Mas se o solo está cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de pragas, então a semente não pode germinar adequadamente. E o mesmo acontece com as bênçãos de Deus. Elas já foram decretadas. Elas já foram liberadas dos céus. Mas se seu coração não está preparado, se sua vida não está alinhada, se você não está cooperando com o processo divino, então essas bênçãos não conseguem se manifestar plenamente em sua realidade. Por isso, eu imploro a você, não resista. Não lute contra o que Deus está fazendo. Não tente controlar o processo. Apenas confie. Apenas obedeça. Apenas flua com a corrente divina que já está em movimento em sua vida. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que exige coragem. Eu sei que significa abrir mão de certezas humanas para abraçar promessas divinas. Eu sei que significa caminhar pela fé quando tudo ao seu redor grita dúvida.
Eu sei disso porque eu vivi isso. Cada dia da minha vida foi um exercício de abandono total à vontade de Deus. Cada sofrimento que suportei, cada dor que carreguei, cada incompreensão que enfrentei, tudo isso foi um teste de confiança. E eu não mentiria a você dizendo que foi fácil. Não foi. Houve momentos em que meu corpo gritava de dor por causa dos estigmas. Houve momentos em que minha alma se sentia completamente só. Houve momentos em que eu questionei se seria capaz de continuar. Mas eu continuei, porque eu sabia, no fundo do meu ser, que Deus é fiel. Que Ele nunca abandona os que confiam nele. Que cada lágrima tem propósito. Que cada provação produz caráter. Que cada noite escura precede um amanhecer glorioso. E foi exatamente isso que aconteceu. As dores que carreguei se transformaram em bênçãos para milhões. Os sofrimentos que suportei se tornaram sementes de esperança para incontáveis almas. O que parecia desperdício aos olhos humanos foi revelado como investimento divino aos olhos da eternidade. E o mesmo acontecerá com você. Tudo o que você passou, todo o sofrimento que suportou, toda lágrima que derramou, toda noite que orou sem ver resposta, tudo isso não foi em vão. Tudo isso estava te preparando, fortalecendo você, moldando você, transformando você na pessoa que precisa ser para receber e administrar a abundância que Deus já determinou para a sua vida. E essa abundância está chegando agora, não em um futuro distante e incerto, mas agora, neste ano de 2026. Os céus já decretaram, os anjos já foram enviados, as portas certas já estão sendo destrancadas, as pessoas certas já estão sendo movidas para cruzar seu caminho. As oportunidades certas já estão sendo criadas e alinhadas. Tudo está convergindo para um ponto específico no tempo. Um momento Kairos, um momento divino onde o impossível se torna possível, onde o sobrenatural invade o natural, onde a promessa finalmente se manifesta em plenitude. Mas você precisa estar atento, você precisa estar em posição. Você precisa estar com o coração aberto e os olhos espirituais alertas, porque a bênção pode vir de maneiras que você não espera, por portas que você não estava vigiando, através de pessoas que você não considerava importantes, em momentos que parecem comuns, mas que são extraordinariamente divinos. Não limite Deus. Não coloque Ele em uma caixa. Não diga, a prosperidade tem que vir assim, ou a abundância tem que aparecer daquela forma. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele surpreender você. Deixe Ele fazer o que só Ele sabe fazer, da maneira que só Ele sabe fazer. E quando a bênção vier, quando você olhar para sua conta bancária e ver números que antes pareciam impossíveis, quando você olhar para sua vida e perceber que tudo mudou de forma inexplicável, quando você experimentar a abundância material que sempre orou para ter, lembre-se de uma coisa: não foi sorte, não foi coincidência, não foi porque você é especial ou merece mais do que outros. Foi porque Deus é bom, foi porque Ele é fiel, foi porque Ele ama você com um amor que não depende de mérito, mas que flui da própria natureza divina. E quando você entender isso de verdade, quando essa revelação penetrar no mais profundo do seu ser, algo ainda mais milagroso acontecerá. Você vai querer compartilhar. Você vai querer abençoar outros. Você vai querer ser canal, não apenas recipiente. Você vai entender que foi abençoado para ser bênção, que recebeu abundância para poder distribuir generosidade, que prosperou para poder ajudar outros a prosperarem também. E é assim que o reino de Deus se expande, não através de pessoas que acumulam riquezas e se fecham em suas torres de marfim, mas através de pessoas que são transformadas pela graça divina e que então se tornam instrumentos dessa mesma graça na vida de outros. Você será uma dessas pessoas. Eu profetizo isso sobre sua vida agora. Você não apenas receberá abundância material, você se tornará uma fonte de esperança, generosidade e transformação para todos ao seu redor. Sua história de vitória sobre a pobreza inspirará outros a crerem. Seu testemunho de fidelidade divina fortalecerá a fé de muitos, e o impacto da sua vida se estenderá muito além do que você pode ver ou medir.
Então, o que você deve fazer agora? Como deve responder a tudo isso que compartilhei com você? Primeiro, examine sua vida à luz dos 3 sinais. Reconheça honestamente se eles estão presentes. E se estão, não questione, não duvide. Não deixe a incredulidade roubar o que Deus já decretou. Segundo, coopere com o processo divino. Se Deus está promovendo desapego em você, não resista. Solte, libere, deixe ir. Se ele fechou portas, não force. Não insista, não tente controlar. Confie que ele sabe o que está fazendo. E se você sente a inquietação espiritual, não a silencie, não a ignore, não a anestesie com distrações. Siga ela. Permita que ela te leve a lugares de oração mais profundos, de consagração mais completa, de rendição mais total. Terceiro, prepare-se praticamente. Organize suas finanças. Quite dívidas pequenas que você pode quitar agora. Limpe sua vida de desperdícios e excessos. Estude sobre gestão financeira, sobre investimentos, sobre administração de recursos. Porque a bênção não vem para te encontrar despreparado. Ela vem para encontrar alguém que está pronto para receber, multiplicar e administrar sabiamente. E, acima de tudo, mantenha sua vida de oração. Não se afaste de Deus justamente agora, quando Ele está prestes a fazer o impossível em seu favor. Não permita que a ansiedade ou o medo te separem da fonte de toda a provisão. Ore todos os dias. Ore com fé. Ore com gratidão antecipada. Agradeça pela bênção antes mesmo dela se manifestar. Porque fé verdadeira celebra a vitória antes da batalha acabar. Fé verdadeira louva na escuridão, sabendo que a luz está chegando. Fé verdadeira agradece na escassez, confiando que a abundância já foi decretada. E essa fé, essa confiança inabalável, essa certeza que não depende de evidências visíveis, é o que move a mão de Deus. É o que abre os tesouros celestiais. É o que libera milagres que desafiam toda a lógica humana. Eu estou vendo algo agora mesmo. Com os olhos do Espírito, eu vejo provisão sendo liberada sobre você. Vejo portas de oportunidade se abrindo. Vejo conexões divinas sendo estabelecidas. Vejo favor sobrenatural sendo derramado. Vejo seu nome sendo mencionado em lugares onde você nunca imaginou ser conhecido. Vejo ideias criativas, soluções inovadoras, estratégias sobrenaturais sendo plantadas em sua mente. Vejo tudo isso e mais, muito mais. E não é fantasia, não é imaginação, é revelação. É o que Deus já determinou e que agora está se movendo do reino espiritual para o reino natural, do invisível para o visível, do prometido para o manifestado. E você não vai apenas testemunhar isso, você vai viver isso. Vai experimentar isso. Vai ser transformado por isso de maneiras que farão você olhar para trás daqui a alguns meses e mal reconhecer a pessoa que você era antes. Este é o ano. 2026 é o ano da sua virada. O ano do seu milagre financeiro. O ano em que tudo muda. Eu sei disso com a mesma certeza que sei que o sol nascerá amanhã. Com a mesma certeza que tenho dos estigmas em minhas mãos. Com a mesma certeza que tenho do amor de Deus. E você precisa saber disso também. Precisa deixar essa verdade penetrar fundo em seu coração. Precisa permitir que essa revelação expulse todo medo, toda dúvida, toda incredulidade. Porque o tempo da escassez acabou. O tempo da luta sem frutos acabou. O tempo da semeadura chegou ao fim e agora é tempo de colheita. E que colheita será? Abundante, transbordante, além de tudo que você pediu ou imaginou, tão grande que você precisará de outros para ajudar a carregar, tão abençoada que outros olharão para você e verão a bondade de Deus manifestada em forma tangível. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, enxugue suas lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a manhã está raiando sobre sua vida agora. A escuridão está sendo dissipada. A luz está invadindo cada canto da sua realidade. E com essa luz vem esperança,
vem restauração, vem provisão, vem abundância, vem tudo o que você precisa e muito mais do que você jamais sonhou. Receba isso, aceite isso, creia nisso com todo o seu coração, porque é verdade, porque Deus é fiel, porque seus dias de escassez terminaram e seus dias de abundância começaram. Bem-vindo à sua nova realidade. Bem-vindo à vida que Deus sempre planejou para você. Bem-vindo ao cumprimento de promessas antigas e ao início de bênçãos que não têm fim. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu revelo o que você deve fazer nos primeiros dias após reconhecer esses sinais para acelerar ainda mais a manifestação da abundância em sua vida. Clique agora e permita que Deus continue falando com você através destas revelações. Sua transformação completa está apenas começando.